E você vai começar a trabalhar agora com o CSS mais próximo da maneira real que a gente trabalha no dia a dia, beleza? Então, espero que você esteja empolgado, que você tenha conseguido fazer. Eu tenho certeza que você conseguiu fazer todos os exemplos do nosso capítulo anterior. Toma um cafezinho e continua assistindo a nossa aula, porque o nosso segundo capítulo começa agora. Então agora nós vamos criar um novo arquivinho para o próximo capítulo dessa nossa aula. Então eu vou abrir aqui o meu Explorer, vou clicar nessa minha folhinha de criar arquivos e vou criar um arquivo chamado estilo.html, ou melhor, eu vou colocar o nome dele de style, né? Porque eu acho que faz mais sentido com esse capítulo, você vai entender o porquê depois. Então, style.html. Você pode colocar o nome que você quiser nos seus arquivos, ou eu estou colocando o nome dos arquivos de acordo com o capítulo da aula, beleza? Então, style.html, criei o meu arquivinho aqui, vou fechar a minha introdução, porque eu não vou trabalhar mais nela, estou trabalhando apenas aqui no meu style e posso fechar o explorador de arquivos. Dessa vez, eu vou criar aquela estrutura HTML, sabe? Que tem o HTML, head, body. Eu não criei anteriormente aqui no nosso arquivo de introdução, só para eu poder dar esses exemplos para vocês, mas agora eu vou precisar do meu arquivo aqui de estrutura para poder montar a próxima parte da nossa aula. Então vamos lá. Para poder fazer isso, eu vou precisar colocar aqui a exclamação, só que eu estou com um pequeno problema que a exclamação não está funcionando no meu computador. Eu não sei se meu Visual Studio Code desconfigurou ou se foi alguma atualização que teve que parou de funcionar, mas eu descobri uma outra forma que você pode fazer segurando o Ctrl e a barra de espaço. Ctrl barra de espaço vai ter aqui, ó, HTML sample, eu clico e ele monta para mim da mesma forma que era antes, tá? A única diferença é que esse HTML sample, ele vem com duas linhas aqui, uma linha de link e uma linha de script que eu não vou usar, então eu vou deletar essas duas linhas aqui. E aqui tá tudo pronto, tá? Eu só preciso fazer algumas pequenas configurações aqui, que é no meu HTML. Eu preciso colocar o atributo lang para poder falar que eu estou escrevendo em português do Brasil, tá bom? E também a página de título, né? O título da minha página, eu vou colocar como styles, né? Que vai ser o título dessa minha página aqui. E o resto já tá tudo certo, né? Já está configurado aqui para o TF8, que é com acento no português, né? Ele também já está compatível com o Microsoft Edge, já está para escala de celular, tudo isso eu expliquei naquela aula de HTML antes, né? E o que nós vamos escrever aqui nesse HTML? Bom, eu não vou fazer nada muito diferente do que eu fiz ali no capítulo anterior, né? Então, olha só, não é nada muito diferente do que nós já acabamos de fazer, mas entenda que não importa o meu HTML nesse momento, o que importa são os estilos que nós vamos aplicar, os conceitos que nós estamos utilizando. Então, no capítulo anterior que a gente acabou de ver, nós estávamos colocando um atributo chamado style aqui dentro, né? E você viu a bagunça que virou aquilo. Nesse ponto, eu quero te mostrar que a gente vai continuar utilizando o style, mas não como atributo dentro da tag. E sim, nós vamos utilizar o style como uma tag, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu colocar o meu estilo dentro da minha tag, eu vou criar uma tag de estilo, tá? E essa tag de estilo, você precisa colocar dentro do seu body, beleza? E você pode colocar ou no começo ou no final. Eu vou colocar no começo porque eu acho que fica mais fácil de visualizar. Então, aqui no meu começo, aqui no comecinho, depois do body, eu vou colocar a tag style. Essa tag style eu vou abrir e fechar ela. Como eu vou colocar vários estilos dentro dessa tag, eu vou abrir ela, que nem a gente fez aqui com o HTML, que nem nós fizemos com o body, que em vez de eu ter tudo coladinho assim, né, um na frente do outro no meu body, né, ficaria muito estranho se eu tivesse tudo assim, ó, meu body ficasse todo colado. Por isso que eu abro a tag do body para eu poder colocar mais coisas lá dentro, né? A mesma coisa eu vou fazer com o meu style. Então eu escrevi a tag do style, vou abrir ela, porque é aqui dentro da minha tag de style que eu vou colocar todos os estilos do meu site. E como que isso funciona? Como que eu vou conseguir aplicar um estilo no meu H1, sendo que eu não estou colocando o style dentro dele, o style está fora? Como é que eu vou saber que eu quero pintar o H1 e não o meu P? Como é que eu vou querer saber se eu vou pintar o meu P ou o meu botão, sendo que ele está separado? É muito simples. Essa estrutura que eu vou te ensinar, a gente vai utilizar ela agora até o final da nossa aula e é assim que você trabalha com CSS. Que é o quê? Dentro aqui da sua tag de style, vou até dar mais um espaço para não confundir,
você precisa falar qual que é o elemento que você quer selecionar para poder aplicar o CSS. Então, por exemplo, eu quero fazer aqui o seguinte, eu quero pintar a cor do meu H1, né? Como é que eu faço? Aqui no meu style eu falo qual que é o elemento que eu quero selecionar. Então eu quero selecionar o H1, tudo bem? E no meu H1 eu vou querer aplicar estilos nele. E aí é muito importante isso daqui. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui ó, uma chave, tá bom? Chavinha. Essa chavinha aqui tá do lado dos acentos do seu teclado, perto do Enter, e você precisa segurar o Shift, porque se você não segurar o Shift, você coloca um colchete, que é o quadradinho. Então segura o Shift e aperta para você poder colocar a chave. Tudo bem? Você pode deixar ela coladinha assim, você pode dar um espacinho, pode ser da forma que você quiser, que você acha melhor. Só que é o seguinte, aqui eu vou colocar então, ó, no meu H1 eu quero pintar a cor do meu texto de red, né? De vermelho. E a primeira coisa que eu quero que você repare é que, como eu estou dedicando uma tag exclusiva para estilos e não mais eu estou colocando ela como um atributo, que ele começa a perceber as nuances dos estilos de CSS, das chaves, dos valores, e começa a pintar para mim. Então, por exemplo, ele identificou que color é uma chave e que red é um valor dessa chave. Então, ele vai pintar a chave de vermelho e o atributo, né, o valor de outra cor. Porque se eu tivesse feito tudo dentro do meu H1 aqui, ficaria meio difícil, né? Fica tudo azul, é complicado de entender o que é o que. Color é o valor ou é a chave? Ah tá, color é a chave, o red é o valor de color. Então assim fica muito ruim e dessa forma aqui, com o Visual Studio Code colorindo pra gente, fica bem facinho de entender, né? Então olha lá, color, red, vou abrir meu site, vamos ver como é que vai ficar. Então olha lá, funcionou, eu não estou surpreso, acredito que você também não, né? Ele pintou aqui de vermelho e ficou bem bonitinho, tá? Mas qual que é o intuito disso? É só complicar as coisas? Não, né? Aqui a gente deixa tudo mais separadinho, mais organizado e o principal de tudo. Vou fazer o seguinte, eu já pintei o fundo da minha letra de vermelho, agora eu vou pintar também o fundo dela de outra cor. E para poder fazer isso, eu poderia sim continuar fazendo tudo na mesma linha, ó. Background blue, desse jeitinho aqui, ele vai pintar o fundo de azul. Só que a minha intenção é manter isso daqui mais organizado, tá? E como que eu faço isso? Agora que eu tenho um espaço dedicado só para o meu estilo, e mais ainda, eu tenho um espaço dedicado só para o meu H1, eu posso espaçar esse daqui e deixar isso aqui de uma maneira mais legível. Então, o que a gente faz? O que é comum todo mundo fazer? Depois da minha chave, eu vou dar um Enter. Aí eu tenho todos os meus atributos aqui indentados, né, na minha indentação com um tab de distância e a minha chavinha ela fecha na mesma indentação do meu H1 aqui embaixo, ó, Enter, desse jeito. Então, veja só, eu tenho um H1 que começa aqui e termina aqui, com a minha indentação eu tenho todos os valores na frente, só que ainda não está ideal. Porque o que é o ideal? O ideal é eu separar cada estilo em uma linha única. Então aqui eu tenho um color red, background blue e cada um desses elementos deveria ficar em uma linha. Então aqui, ó, depois do ponto e vírgula, Enter. E ficaria desse jeito. Essa daqui é a estrutura, é a ideal para você poder escrever o seu CSS. Você seleciona o elemento que você vai querer aplicar um estilo, abre as suas chaves, identa tudo que está aqui dentro e aí você vai colocar cada estilo em uma linha. Dessa forma fica muito facinho de ler, aí você não vai ter pesadelos como isso daqui, né? Porque esse aqui tá muito feio. Tudo bem? Vou fechar aqui uma introdução e aqui a gente tem estilos bem organizados. Se eu vim aqui no meu HTML e atualizar, não muda nada para quem está visualizando o meu site, mas para mim e para você, nós como programadores, como web designers aqui, facilita muito. Nós temos algo muito bonitinho assim, fica fácil de trabalhar dessa forma. Tudo jóia? Bem legal, né? Agora eu quero te mostrar coisas novas, porque isso aqui, beleza, você já aprendeu, mas esses elementos aqui de color background você já entendia, você já conhecia, você já anotou, eu acredito, né? Eu ainda quero continuar nessa questão de cores porque é muito importante, porque ela vai te abrir mais possibilidades de várias outras coisas, não só de cor, mas para você entender como que o CSS se comporta. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pintar
o meu P, né? Então, ó, eu já trabalhei com o meu H1, vou trabalhar agora com o P. Aonde que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o meu P aqui dentro? Não, porque você sabe que se eu colocar alguma coisa aqui dentro, é um estilo para o meu H1. Eu vou colocar o meu P aqui na frente, desse jeito? Pode ser, eu poderia, né? Só que ficaria desorganizado eu ficar fazendo isso daqui. Vai virar uma folha de cascata muito estranha, né? Então, o que eu faço? É dessa forma que eu faço, só que ao invés de eu colocar o P aqui na frente, eu coloco o P aqui embaixo. Eu gosto de deixar eles com uma linha de distância, né? Um espaçamento. Então aqui está tudo meu H1, aqui vai ficar tudo relacionado ao meu P. Então, novamente, eu escolho o que eu vou selecionar. Estou selecionando o meu P. Tudo que eu colocar aqui dentro, ó, tab, tudo que eu colocar aqui dentro vai ser estilo para a minha tag P do HTML, tá bom? E aí, eu vou colocar aqui também um font size, eu vou aumentar o tamanho da minha fonte, né? Então vamos lá, font size, vou colocar um tamanho de, vamos lá, 22 pixels. E antes de eu te mostrar, eu gostaria que você tentasse entender uma coisa. Pensa aí, olha, eu estou selecionando o meu P e eu vou falar que o meu P vai ter uma fonte grande, uma fonte de 22 pixels. Mas espera lá, quantos P's, né, eu tenho no meu site? Eu tenho 2 P's. Qual dos dois vai ficar com a fonte de 22 pixels? O primeiro ou o segundo? Ou será que os dois ficarão? Estou no meu site, aqui no meu site, vou atualizar e... Entendeu? Quando eu coloco aqui, então, quando eu seleciono um P, todos os P's que eu tenho serão alterados em conjunto, tá bom? Eu não vou conseguir aqui falar que eu quero só o meu primeiro P. Pelo menos desse jeito aqui não, tá? Então, quando eu seleciono uma tag aqui, quando eu faço uma seleção, todos os elementos ficarão iguais. Inclusive, se por exemplo, eu pintar o fundo deles de marrom, né? Olha lá. Ele vai pintar o fundo de todos de marrom. Se eu for pintar a cor de branco, ou de marfim, né, sei lá, ele vai pintar tudo daquela cor, tá joia? Nossa, parecendo um site muito antigo dessas duas cores aqui, né? Essa combinação de cor parece muito retro. Bom, enfim, você entendeu isso? Então, a gente tem aqui uma solução para organizar, que é aqui, por exemplo, no H1, eu organizo muito mais do que se eu estivesse colocando todos esses estilos aqui, e ao mesmo tempo pode me atrapalhar um pouco no momento que eu quiser trabalhar só com um. Putz, eu queria pintar só esse daqui e não os dois, né? Então aqui eu vou ser atrapalhado de uma certa forma, né? Mas tem solução para isso, daqui a pouco eu te mostro como, tá? Antes disso, o que eu quero te mostrar aqui é que existem outras formas de nós escolhermos a cor do nosso botão, né? A primeira delas, que você deve ter reparado quando você está mexendo com o mouse, e se você já não fez isso sem querer, é que quando você passa o mouse nesse quadradinho aqui, no Visual Studio Code, eu digo no Visual Studio Code porque outros editores de código não fazem isso, ou fazem de uma maneira diferente. Quando você passa o mouse, ele vai te dar uma paleta de cores aqui, ó, que você pode escolher a tonalidade do vermelho. Eu coloquei um vermelho forte aqui, mas eu posso trazer uma medidora aqui e escolher não só outros tons de vermelho, como qualquer outro tom de cor. Oh, meu Deus do céu! Se eu passar o mouse por aqui, ó, eu posso escolher um azul, um verde, um rosa. E aqui eu posso pegar tipo um verde mais escuro que eu não teria acesso, só escrevendo green, por exemplo. Olha lá. E aí, quando você escolhe uma corzinha, tá vendo que ele não escreveu nem green, nem sei lá, verde claro, light green. Ele não escreveu nada aqui. Ele colocou um RGB. Por que RGB? Porque existem diversas formas de nós descrevermos cores em estilos e na web design e na programação, tá? Um deles é você colocando através do RGB. O RGB é o controle de red, que é vermelho, green, que é verde, B, que é blue. Então, através do vermelho, do verde e do azul, red, green e blue, você consegue misturar tonalidades e conseguir todas as cores do mundo, beleza? E aí, aqui na frente, eu posso escolher qual que vai ser a força da influência de cada uma dessas cores. Por exemplo, eu tenho 84 pontos de cor vermelha, 222 pontos de cor verde e 66 pontos de cor azul, e isso vai me resultar nesse verde aqui, né? Se você ver aqui que o G do green está em 221, está bem alto. O máximo que eu consigo alcançar é 255. Então, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, 255, eu cheguei no máximo de verde que eu consigo. Tá vendo aqui, ó, meu verde ficou bem clarinho? Eu vou diminuir isso daqui, eu vou colocar 155.
ele já ficou mais escuro, né? Então, 255 é o máximo que eu consigo alcançar e eu posso ir iniciando isso. Por exemplo, se eu falar que eu não quero nada de vermelho e eu não quero nada de azul, eu quero só verde, olha como é que vai ficar aqui. Ele vai ficar um verde bem clarão, né? Bem mais claro do que estava antes. Se eu falar que eu não quero nada de vermelho, nada de verde e nada de azul, eu não quero nada de nenhuma cor, eu vou ter um preto porque eu não vou ter nenhuma cor. E se eu estourar tudo, se eu elevar tudo ao máximo, 255, 255, 255, eu vou estourar as cores e eu vou ter um branco, tá bom? Da mesma forma, se eu falar aqui que no red eu quero 255 de red, de vermelho, então eu vou tirar o verde e vou tirar os tons de azul, eu só vou ter vermelho. Certo? Então, é dessa forma que funciona o RGB, você pode trabalhar com ele, só que quando a gente vai escolher cores, a gente não utiliza o RGB. O RGB você só vai ter ele geralmente quando você passar o mouse por aqui e o Visual Studio Code montar para você a corzinha que você quer. Tipo, eu queria um vermelho um pouquinho mais escuro, aí você deixa assim. O Visual Studio já selecionou para você que é a paleta de cores do RGB, você deixa assim e pronto. Qual que é a forma mais comum que nós temos de colocar cores? Não é nem escrever o nome delas e muito menos com RGB. A gente utiliza o padrão hex. E o que é o padrão hex? O padrão hex é um padrão hexadecimal, ou seja, isso significa que através de letras e números nós conseguimos definir todas as cores que existem. E aí você vai ver o seguinte, você vai abrir a internet aí no seu computador, eu vou criar aqui uma nova abinha e você vai procurar por Color Picker, cor, picker, pinça, né? Pinçador, ou seja, é um pinçador de cores, muito parecido com o que nós temos no Visual Studio, né? O Google já coloca pra gente aqui uma ferramentinha bem legal, né? Então aqui eu posso navegar igual o Visual Studio Code, que eu poderia navegar pelos diversos tipos de cores, só que tem um detalhe, eu quero que você repare que quando a gente vai escolhendo um tipo de cor, aqui embaixo o Google vai me mostrar o RGB dessa cor. Se eu pegar, ó, esse aqui é meu, vou pegar um bem forte aqui, meu rosa bem forte, né? Não. Então, ó, eu vou pegar esse rosa aqui, o rosa é a mistura de vermelho, red com um pouquinho de azul e nada de verde. Eu vou pegar esse meu RGB aqui, vou copiar e vou colocar aqui. Veja só, ele vai me dar exatamente esse tom de cor que eu tenho aqui. Então eu posso usar o padrão RGB, tem o padrão CMYK, HSV, HSL, que a gente não usa muito, tá? Não se preocupe com isso. E tem o padrão Hex, que a gente usa muito, tá bom? Inclusive, perceba que o RGB e os demais, ele nem me dá a opção de copiar. E o padrão Hex tem até aqui uma folhazinha que eu clico nele, ó, e eu copio, porque a gente usa muito o padrão Hex. Como que ele funciona? O padrão Hex, eu vou colocar aqui, ó, eu copiei, é só eu colar. O padrão Hex, basicamente, você precisa colocar uma hashtag para começar ele, para você indicar que isso daqui é um padrão de cor Hex. E aí na frente você coloca quais são os tons que você quer de cor, né? As duas primeiras letras ou números são o vermelho, os dois do meio aqui são o verde e os dois últimos são o azul, beleza? Então, ó, red, green e blue, só que representado com letras e números, tudo resumidinho. E esse padrão Hex é o que a gente utiliza, beleza? Então, saiba que toda vez que você for utilizar uma cor, você vai precisar utilizar o padrão Hex, porque é dessa forma que a gente utiliza, é a forma mais comum e mais prática que a gente tem de utilizar padrão de cor. Então, decora isso, escreve no seu caderninho, que é o padrão Hex. Eu vou deixar aqui de duas formas para você poder lembrar. Então eu vou colocar aqui um azul um pouquinho mais clarinho. E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um comentário para poder escrever e não esquecer o que é isso, tá bom? Como que eu crio comentários? No HTML você já sabe. No HTML a gente vai abrir uma tag com exclamação, colocar dois tracinhos, depois dois tracinhos e colocar ali a tag para poder fechar, né? E isso aqui é um comentário em HTML. Nós já vimos isso da aula de HTML, você já sabe fazer, mas como é que eu faço isso no CSS, né? Porque no CSS, se eu tentar colocar aqui, ó, por exemplo, ó, vamos tentar colocar aqui. Esse é o padrão de cores Hex, muito utilizado. Ele não está funcionando, ele não está pintando de verde, inclusive ele deu um erro, como se ele estivesse tentando entender que isso aqui é um código, mas esse código não vai funcionar, está tudo errado, não está funcionando. Porque não é dessa forma que a gente faz comentários no CSS. Para você poder criar um comentário no CSS, você vai ter que colocar uma barra, e depois dessa barra você vai ter que colocar um asterisco, tá bom? Então, ó,
barra asterisco. E lá no finalzinho, quando você termina o comentário, que é essa ponta aqui, você vai ter que fazer o inverso. Você coloca barra asterisco para começar e para terminar você coloca asterisco barra, tá? Então, ó, asterisco barra. Aí aqui eu criei um comentário, uma linha de comentários, né? Então, esse daqui é o padrão de cores hex muito utilizado e aqui embaixo eu vou colocar, ó, asterisco barra. Este é o padrão RGB. Tudo bem? Então aqui, nesse capítulo, você está aprendendo coisas novas. Anota no seu caderninho os padrões de cores hex e o RGB, que a gente acabou de ver, e também como que coloca comentários, porque você sabe que os comentários são importantes, tá bom? Então assim, não só de cor vive o web designer, né? Porque o que mais que a gente pode trabalhar, qual outros elementos de CSS, qual outros estilos que eu posso passar para você aqui para você poder aprender? Bom, tem algo muito utilizado que é a margem. Porque atualmente, vamos supor, deixa eu ver como é que tá meu site aqui, ó. O meu estilo, tá vendo como é que ele tá? E se eu quisesse que esse meu botão ficasse mais para baixo, eu quisesse dar um espaço entre esse meu parágrafo e esse meu botão, como que eu faria isso? Se você viu a nossa aula de HTML, você sabe que tem a tag especial, né, a tag brasileira, a tag do BR, que a tag do BR, o que ela faz? Ela vai quebrar uma linha, ela vai pular uma linha, vai quebrar um espaço, né? Ó, se eu der um Enter aqui, ele vai jogar um espacinho daqui para baixo. E é muito comum quem está aprendendo HTML fazer isso daqui, ó. Ah, eu quero que meu botão vai para lá embaixo, então eu copio e colo, colo, colo. Então eu coloco vários BRs e esses meus BRs vai jogando meu botão lá para baixo. É muito comum quem está aprendendo no HTML fazer isso, só que isso daqui está muito errado, porque você está criando várias linhas vazias aqui no seu código, e isso é péssimo, não é assim que a gente faz. Pelo menos, não é assim que a gente faz quando você sabe trabalhar com o CSS. E agora que você está aprendendo como que a gente usa o CSS, você vai aprender como colocar esse espaço de uma maneira muito mais organizada e da maneira ideal como deve ser. Que é como? Não é com o BR. Eu vou tirar esse BR daqui, vou deixar do jeitinho que estava antes, ó, tudo coladinho. Eu vou aumentar o espaço que eu tenho daqui para baixo sem utilizar o BR, utilizando apenas o CSS. Então, anota aí, ó, eu vou querer aumentar o espaço do meu botão, não é? Então, eu vou fazer aqui no meu style, né? Tem o meu H1, tem o meu P, vou colocar aqui então embaixo. Vou pegar uma nova linha aqui para poder selecionar a minha tag do button. Então, vamos lá, button. Ok? Então, abre e fecha as chaves aqui. E dentro do meu button, eu vou começar a escrever os estilos que eu quero aplicar esse meu botão. Eu não vou colocar cor, não vou colocar fundo nem nada. O que eu quero te mostrar aqui é esse novo estilo do CSS que você vai utilizar ele muito. Então, anota ele aí, que é a margem, né? Margem. Eu vou colocar uma margem no meu botão. E como que funciona essa margem? A margem, eu preciso denominar para ela um tanto, né, um tamanho, um medidor de espaço, que a gente pode utilizar em pixels. Então vamos supor, para testar, eu vou colocar uma margem de 20 px, 20 pixels, tá? Então, vamos lá, margem 20 px. Vale lembrar que esse px não pode estar separado, senão não funciona. Tem que estar coladinho no número, tá bom? Então, uma margem de 20 pixels, tá joia? O que vai acontecer quando eu for lá no meu HTML? Ó, vamos lá, vou atualizar, vou até fechar meu color picker aqui, não vou utilizar mais. Atualizando, meu botão tá aqui, 2, 3 e... Tá vendo meu botão se deslocou? Ele foi mais para baixo, só que além dele ir mais para baixo, ele também se deslocou para o lado, né? Então, ó, vou aumentar mais ainda essa minha margem, ó. Margem 20 pixels, vou aumentar para 50 pixels de margem. O que acontece? Olha aonde está indo parar o meu botão, né? Então, o meu botão está se deslocando. E aí, eu quero que você perceba isso, né? Que o meu botão, ele se desloca para cima e para o lado. Por quê? Quando eu falo que algum elemento vai ter uma margem, essa margem ela é aplicada nas 4 direções, porque são 4 direções que eu tenho quando eu estou trabalhando aqui com o elemento 2D, né? Porque um site ele é em 2D. O que é 2D? Eu tenho uma altura e eu tenho uma largura. Eu não tenho profundidade, que seria o 3D, né? Então, tendo altura e largura, eu só posso aumentar o espaço em cima e embaixo, na esquerda e para a direita. E é isso que a gente faz aqui agora, tá? Então, pensa só, quando você dá uma margem,
em qual das direções que você está colocando. Se você não falar em qual direção que é, ele vai colocar 50 pixels em todas as direções. Então, nesse momento aqui, eu tenho 50 pixels na esquerda, em cima, na direita e embaixo, por mais que eu não consiga ver aqui na direita e embaixo, a margem está lá, beleza? Só que se eu quiser, eu posso especificar aqui qual que é a direção que eu quero colocar essa margem. Então, por exemplo, eu vou comentar essa minha margem aqui para eu não perder o código dela, e na linha de baixo eu vou falar que eu quero colocar uma margem só na parte de cima. Eu só quero que tenha espaço em cima. Ó, eu comentei aqui, quando eu atualizo, ele volta do jeito que estava antes. Eu quero descer o meu botão, tá? Como que eu faço isso? É o seguinte, eu vou colocar aqui então margem, eu coloco um hífen, um tracinho para poder separar e falo em qual direção que eu vou querer colocar essa margem. Se é no, ó, tá aqui, ó, top, bottom, left e right. Top é topo, em cima, bottom é embaixo, né? Bottom embaixo, left, esquerda, right, direita. Bom, eu quero que o meu botão desça, né? Que ele venha aqui mais para baixo. Sendo assim, eu tenho que colocar uma margem no topo, que é top, né? Topo, top. Ou eu tenho que colocar uma margem no bottom, que é para baixo, né? Eu quero que o meu botão desça. Muito aluno meu confunde, né? Pô, se eu quero que meu botão desça, a margem tem que estar embaixo, né? Só que não, é bem pelo contrário. Se você quer que seu botão desça, você tem que colocar a margem em cima, porque você vai estar aumentando o espaço que existe entre a parte de cima e a parte de baixo, né? Ó, margem top, vou colocar aqui, ó, 50 pixels. Olha lá como é que fica, ele vai jogar 50 pixels em cima, e se tem 50 pixels em cima, meu botão automaticamente ele vai descer. Diferente de que eu colocar aqui, ó, bottom, que é para baixo. Se eu colocar 50 pixels de margem para baixo, não vai fazer nenhuma diferença, porque ele está colocando uma margem aqui embaixo e eu não consigo ver essa margem, né? A não ser que depois eu coloque, sei lá, eu vou colocar um P aqui embaixo, ó, vou colocar um P depois do meu bottom, ó, teste. Esse P, ele vai ser influenciado porque a margem está depois do meu botão. Então, se eu quero que o meu botão desça, eu tenho que colocar uma margem no topo dele, tá bom? Ó, top. Aí meu botão vai descer, né? Dá pra ver isso aqui claramente acontecendo ali. Bem legal, né? Vou tirar esse P daqui para não atrapalhar. Então, saiba que é o top, eu vou descer com o meu botão. E se eu quisesse levar o meu botão mais para a direita? Aí a minha margem teria que ser para a esquerda, né? E eu posso continuar incrementando aqui, tá? Eu posso colocar quantas margens eu quiser. Já coloquei uma margem no topo, posso continuar aqui, ó. Margem left. Eu quero uma margem no topo e uma margem para a esquerda. Vamos lá. 100 px. Left, esquerda. Então quer dizer que vai colocar 100 pixels do lado esquerdo, então meu botão vai ser jogado para o lado direito. Olha lá como é que fica, né? Então às vezes você está pensando, se eu quiser colocar meu botão no meio, é só aumentar a minha margem? É, né? Olha lá, 800 pixels. Eu vou jogando meu botão mais para a direita. Não ficou no meio, eu acho que talvez 600 fica legal. 600, aí, ficou no meio do meu botão. Então é assim que eu faço para poder colocar as coisas para o centro da minha tela? Não é dessa forma, tá? Porque, olha só, aqui, olhando desse jeito, parece que ele está no meio. Mas olha o problema que eu vou ter quando eu começar a diminuir o tamanho da minha tela. Tá vendo que eu diminuo o tamanho da minha tela, mas o meu botão não está diminuindo junto, meu botão não está ficando aqui centralizado, porque não é assim que a gente centraliza as coisas, tá? Essa coisa aqui de eu poder diminuir a minha página e meu botão não ficar no meio, se chama responsividade, e a gente vai estudar isso daí mais pra frente. Por enquanto não. Então saiba que não é dessa forma que eu faço para o meu botão ficar no meio. Se eu quiser que meu botão ou alguma outra coisa fique no meio, é de outra forma que daqui a pouquinho a gente vai ver como é que faz. Então, essa minha margem left aqui, eu vou deixar 100 pixels do jeito que estava antes, meu botãozinho vai ficar um pouquinho deslocado aqui, tá joia? E se eu não colocar nenhum deles, eu posso deixar só a minha margem, que ele vai colocar 50 pixels em todas as direções, tanto em cima, quanto embaixo, quanto na esquerda, quanto do lado, quanto do outro. Tudo bem? Deu para entender isso? Então, deixa anotadinho aí. Eu vou deixar do jeito que estava aqui, ó, com margem top e margem left, para poder especificar os cantos que eu quero, né? Então, anota aí. Eu posso colocar a margem geral ou eu posso deixar muito claro o lado que eu quero colocar essa minha margem no meu documento.
Beleza? Agora, como que acontece isso se eu colocar, por exemplo, uma margem no meu P, né? Porque eu tenho aqui, ó, dois P's. Se eu coloco margem em um, os dois serão afetados, né? Então, vamos testar aqui, ó. Aqui embaixo eu vou colocar uma margem no meu P. Ó, tô no meu P, coloquei uma margem nele. Vamos colocar uma margem de 100 pixels para poder testar. Vamos ver o que vai acontecer. Vou atualizar aqui e olha lá, os dois P's são afetados pela minha margem, né? E aqui dá para observar uma coisa que com o botão não dava para ver antes. Então olha só, eu coloquei 100 margem, né? 100 pixels de margem em todos os lados. Ele vai colocar a margem em cima, na esquerda, que a gente já viu. Agora eu consigo ver a margem que ele está dando aqui embaixo, né? E mais do que isso, agora eu consigo ver a margem para a direita, porque antes meu botão não ocupa a tela inteira, então eu não consigo ver. Mas com o meu P pintado, eu consigo ver essa margem que ele coloca em todas as direções, inclusive para a direita também, né? Bem legal. Então aqui eu estou dando uma margem geral no meu P, no meu parágrafo. Bem interessante isso daqui, não é? Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. O que aconteceria se eu quisesse pintar somente a palavra personalizados? Porque se eu pinto se eu pinto o meu P, ele vai pintar todo o P. E se eu quisesse pintar um pedaço específico dentro da minha tag, né? Porque o P ele pinta tudo, e se eu quisesse pintar só o personalizados? Essa daqui é uma aula de CSS, só que consequentemente você vai aprender algumas tags, porque quando a gente aplica tags, nós estamos aplicando também espaçamento. Lembra que eu te falei anteriormente dos espaçamentos? Então o meu H1 ele ocupa tudo isso daqui, o meu P ele ocupa tudo isso daqui, mas o meu botão ele ocupa só um espacinho. Então, quando a gente está trabalhando então com as tags, nós também precisamos saber o espaço que as tags ocupam para que possa tudo funcionar bonitinho. Eu vou colocar aqui dentro do meu P uma tag nova que eu não te mostrei na nossa aula de HTML porque não fazia sentido, mas agora faz. Existe uma outra tag que eu posso colocar aqui no meio, dentro da minha tag do P, dentro da minha tag do H1, se eu quiser, que é uma tag chamada, olha só, spam, tá vendo? Essa tag do spam, eu vou colocar ela, né, dentro do personalizados. Então, spam, eu vou recortar isso daqui, ó, e vou fechar o spam depois do personalizados. Então, ó, eu começo com o spam aqui, escrevo personalizados e termino a minha tag do spam. Visualmente, lá no meu código, não vai mudar nada, ó, tô atualizando aqui, não tá mudando nada. A minha palavra personalizados continua sendo da maneira que ela sempre foi e não mudou absolutamente nada. Mas é aí que tá. O spam, ele é uma tag que você coloca só para você poder demarcar uma região. Porque, veja bem, se eu tenho uma tag aqui dentro, eu posso usar essa tag aqui no meu estilo, não posso? Então, olha só, eu vou pintar o meu spam e vou falar que o meu spam vai ter a cor branca, tá? White. Ou melhor, já que a gente aprendeu a trabalhar com o padrão Hex, eu posso colocar aqui, ó, FF, FF, FF. 6F significa que ele é um branco total, tá? O F é o máximo que eu consigo chegar no padrão Hex. E o mínimo que eu consigo chegar é o 0, né? 00, 00, 00, aí fica tudo preto. É uma forma que tem. Eu gosto de utilizar FF, FF, FF. Eu acho mais fácil assim, tá bom? Então, olha lá. FFF, FFF, né? Tem um monte de F ali. Ó, ele vai pintar, então, o meu spam na cor branca, né? Olha lá. Vou atualizar aqui. Dá pra ver que o personalizado está diferente. Eu acho que ficou muito claro. Eu vou colocar aqui um preto, vai. 00, 00, 00, para poder ficar bem diferente. Ah lá. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou pintando só o personalizados de outra cor. E o resto continua sendo do meu P, que vai ser pintado desse widget aqui, né? Então, a tag do spam é uma tag que eu posso colocar dentro de outras tags. E aí, lá no meu estilo, eu consigo separar ela dos demais, né? Então, olha só que legal que fica. Eu não preciso parar por aqui. Eu posso colocar, por exemplo, no do com radito, né? Aqui, ó, no meu H1, eu posso pôr um spam aqui, né? Só vou ter que fechar ele do outro lado ali, ó. Spam em do. Então, quer dizer que o do vai ficar da cor
preta, porque ele está na tag do spam e o spam está aqui, ó. Vamos lá? Vou atualizar, olha o do aqui. Legal, né? Então, eu consigo pontuar alguns lugares do meu CSS colocando, por exemplo, a tag do spam. E às vezes você pode estar se perguntando, poxa, Conrado, eu poderia utilizar um P para poder fazer isso, não posso? E aí que está a resposta, não, porque olha o que aconteceria se eu substituísse o spam por um P. Olha a bagunça que vai virar isso daqui, ó. Vou atualizar. Putz, olha o jeito que está ficando isso. Por quê? Porque o meu P, ele já tem formatação de margem. Então ele está colocando uma margem no meio do meu H1 e ele bagunçou tudo. É para isso que serve a tag do spam, para eu poder circuncisar um pedacinho ali. Circuncisar não, né? Para eu poder encapsular um pedacinho ali do meu código sem bagunçar ele e deixar uma parte mais específica, né? Então spam e spam. Tá lá, beleza? Mas aqui eu tenho um problema. E se eu quisesse que esse spam de cima ficasse preto, mas o spam de baixo ficasse branco? Ou mais ainda, lembra que eu falei para você que tem como eu mudar o estilo do meu P? E se eu quisesse que esse P ficasse com uma cor e o P de baixo ficasse com outra cor? Nesse caso, do jeito que nós estamos aprendendo aqui, não tem outra forma a não ser eu misturar a tag do style com o atributo do style. Funciona, dá certo. Olha aqui, ó. Nesse meu spam, eu vou colocar dentro do spam um style. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu estou misturando o style da tag, né, ó, tag style, com um atributo do style. Eu posso fazer isso e funciona. Eu vou colocar aqui, então, color e vou pintar ele de yellow, de amarelo, né? Ó, yellow, amarelo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, o spam preto continua funcionando, que eu terminei aqui anteriormente. E aqui ele também continua funcionando se eu tirar o meu style, né? Ele vai ficar preto. Olha lá, ele fica preto. Mas se eu coloco um style como atributo, o atributo sobressai a tag. Ele meio que vai fazer um override, que a gente fala, né? Ele vai sobrepor, ele vai pintar por cima do preto em amarelo, beleza? Então é dessa forma que eu faço. E se eu quisesse que esse meu P tivesse uma outra formatação, sem ser essa que está igual ao de cima, eu poderia, sem nenhum problema, aqui no meu P, colocar um style também dentro dele, para poder pintar o fundo dele, por exemplo, de pink, que é rosa, né? Olha lá, ele vai subscrever os detalhes que eu tinha anteriormente. Só que é muito feio, é muito ruim a gente trabalhar dessa forma. Eu ter dois tipos de style, um style aqui no meio e um style lá em cima. Mas, no momento, saiba que, se você quiser fazer dessa forma, você pode. Aí você vai ter um padrão de estilos aqui em cima, e aí você pode voltar e ir especificando através do atributo style dentro do seu HTML. Beleza? Então é isso. Nesse capítulo aqui, você aprendeu como que você coloca então a tag do style para poder deixar o seu código mais organizadinho. Então assim, fora isso daqui que eu fiz, ó, vamos supor que eu não vou fazer essa formatação porque isso aqui fica muito feio, tem outra forma de fazer, daqui a pouco eu vou te mostrar como no próximo capítulo, tá? Então, olha só, eu tenho todo o meu... Vou tirar esse comentário também para não ficar me estorbando. Então eu tenho todo o meu HTML encapsulado no pedacinho dele aqui, bem bonitinho, e eu tenho todo o meu estilo em outro pedaço do meu código reservado só para ele. Dessa forma eu não bagunço como eu tinha antes, né? Então, se eu for colocar style aqui no meio, como eu estava colocando anteriormente, aqui assim, ó, vai bagunçar. Aí não tem jeito, bagunça mesmo, olha lá, ó. Ele não tem o que fazer, ele vai ficar meio um filme de terror novamente. Mas eu consigo separar então o style das minhas tags do HTML. Beleza? Então aqui nós encerramos o nosso capítulo 2. Então você aprendeu a separar os estilos das tags HTML e agora nós podemos seguir então para a nossa terceira parte dessa aula, que você vai continuar utilizando esse mesmo conceito de separar os conteúdos e mais do que isso, tá?